Fala galera, aqui quem fala é o Alan e finalmente chegamos em mais uma aula do nosso curso. Eu estava com saudade de vocês. Relembrando um pouquinho o que eu falei para vocês na aula passada, lembra que a gente começou a falar sobre edição, qual que era a importância da edição. Eu também falei para vocês sobre como você instalava o HitFilm Express, como você começava a fazer as suas primeiras modificações. E hoje nós iremos continuar com o conteúdo dessa aula. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre adicionar texto, sobre como colorir as suas imagens, enfim, tem muito conteúdo legal e é por isso que eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Vamos logo para a tela e aproveite todos os conceitos que eu tenho para você hoje. Vamos lá, pessoal. Lembrando que na aula passada o objetivo foi familiarizar vocês com a interface do programa, e isso é importante porque através dessa familiarização é que nós conseguimos ter uma edição mais fluida e conhecer mais os recursos daquilo que a gente utiliza. E só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer a comparação da timeline desse nosso programa HitFilm Express, que é um programa gratuito, com o Adobe Premiere, que é um programa de edição profissional pago e que também é muito utilizado por canais no YouTube e agências de publicidade, vídeos, propagandas. Ele é um editor profissional de vídeo e realmente ele é muito usado. Ele só não é tão usado no cinema porque hoje eles utilizam outros tipos de software, mas quando se fala de edição profissional, o primeiro programa que vem em mente é o Premiere Pro. Então, para vocês verem como a interface dos dois programas é parecida. Isso é legal porque quando você quiser migrar para um editor profissional, você já vai estar bem familiarizado com a interface dos dois, tá ok? Eu sugiro também, se você quiser evoluir, aprender o Premiere, porque ele é um ótimo programa e tem diversos cursos e tutoriais na internet sobre ele, beleza? Agora que a gente já conhece então a interface do HitFilm, o nosso objetivo aqui então é conseguir fazer um vídeo do começo ao fim, tá? Eu quero mostrar para vocês passo a passo como eu vou editar um vídeo baseado na gravação do meu próprio canal. E só para dar uma dica para vocês, para que você consiga aprender melhor e desenvolver melhor uma edição, essa é uma aula extremamente prática e extremamente longa. Então é legal que você assista e pratique, tá? Porque tudo que eu vou passar para vocês é apenas o arroz com feijão, digamos assim. Esse programa ele é bem complexo e completo, tem bastante funcionalidade, mas o que eu vou passar para vocês é suficiente para vocês conseguirem dar os primeiros passos. Então é muito importante que você pratique e continue estudando. Tem bastante material sobre o HitFilm Express na internet, material gratuito que você mesmo pode pesquisar. Então é legal que você pratique e continue seus estudos para que você tenha uma edição bem bacana. Vocês vão ver que a edição não é um bicho de 7 cabeças, é preciso ter paciência, mas se você praticar bastante, você vai começar a ficar muito mais rápido, muito mais fluido, e com isso vai aprender e fazer vídeos muito mais legais, beleza? Então vamos começar aqui a nossa edição. Eu já criei o nosso projeto, já estou com a nossa timeline padrão, e agora nós iremos importar um arquivo. Para você fazer isso, basta dar um duplo clique aqui nesta área, ou ainda você pode vir aqui em Import nesse botãozinho. Eu vou deixar aqui um arquivo para vocês baixarem, caso vocês queiram treinar, mas vocês também podem ficar à vontade para abrir já o projeto que vocês começaram a gravar para o nosso projeto final. Então vai aí de vocês, conforme vocês desejarem, mas vai ter algum arquivo aqui para você baixar e seguir a minha edição. Basicamente, esse é um vídeo do meu canal aonde eu gravei, então você pode editar um vídeo do meu canal também junto comigo. Depois que você importou os arquivos que você deseja trabalhar, basta clicar sobre ele e arrastar até a nossa timeline. Então, eu vou começar aqui com o primeiro arquivo e vou importar aqui para minha timeline. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer para sempre deixar o meu projeto organizado é colocar todos os arquivinhos em uma mídia, em uma pasta, né? Então eu vou clicar aqui, ó, vou clicar em New Folder aqui embaixo, já mostrei para vocês como fazer isso, e vou chamar de arquivo bruto. O que significa isso? A gente fala que todos esses arquivos que saem diretamente da sua câmera, né? Todo esse arquivo que você acabou de filmar, a gente chama de arquivo bruto. Por quê? Porque ele é como se fosse realmente uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Então, o arquivo bruto precisa ser lapidado, ou seja, editado, para virar um vídeo bem legal. Então, por isso que a gente chama isso. E a primeira etapa aqui na edição que eu costumo fazer é, primeiro, sincronizar o áudio e o vídeo. No meu caso, eu utilizei o mesmo áudio da minha câmera, tá vendo? Ó? Mas eu poderia aqui importar outro áudio. Então, eu vou dar um duplo clique aqui e vou importar esse áudio aqui. Depois que você importou o áudio, você pode jogar ele aqui para a timeline também, ó. E observe que foi criada duas tracks de áudio, tá? O áudio que veio junto da câmera
e o áudio do seu microfone, por exemplo. Então imagina que você vai gravar com um celular o vídeo, com outro celular o áudio. Então a primeira coisa que eu costumo fazer é sincronizar. Como você vai sincronizar então o áudio de forma que ele fique certinho com o vídeo? Eu faço isso através da minha própria referência aqui, através da minha própria forma de onda. Você vai perceber editando que você vai se referenciar muito mais pela forma de onda de áudio do que pelo vídeo propriamente dito. Vai ficar muito mais fácil de você editar, porque você consegue visualizar os espaços e por aí vai. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, e vou basicamente encaixar essas duas formas de ondas de áudio. E o objetivo é que elas fiquem exatamente na mesma posição. E você pode mexer aqui, ó, para ter uma precisão maior e encaixar perfeitamente, tá? Tá vendo, ó? Ele tá bem aqui, ó, e eles precisam estar bem juntinhos aqui. Ó, agora sim dá para perceber que o áudio está unido. E por que isso é importante? Porque depois vai ficar muito difícil de você sincronizar um áudio caso você corte primeiro o vídeo, porque pode dar um problema de sincronia. Outra forma também que pode te facilitar a sincronizar o seu áudio é bater uma palma assim que você aperta para gravar. Então imagina que na sua gravação você vai lá, aperta REC em um celular que vai gravar o vídeo e aperta para gravar no celular de áudio. Antes que você comece a gravar, é legal que você faça isso aqui, ó. Bata 2 palmas. Por quê? Aqui na forma de onda de áudio você vai ver 2 picos de áudio. Então vai ficar mais fácil para você sincronizar, porque vai ter como se fossem 2 barrinhas mesmo, né, que simbolizam a sua palma, e aí você vai unir as duas. Uma outra forma de sincronização de áudio e vídeo é através da claquete, que é muito utilizada no cinema. Por que eles utilizam isso? O objetivo principal da claquete é você justamente sincronizar e marcar os seus takes. Existem inclusive claquetes eletrônicas no cinema que são utilizadas para sincronização. Então, a partir do momento que o carinha que está operando a claquete ele bate ela, todas as câmeras e todos os gravadores começam a gravar simultaneamente. Então você vai garantir que você tenha um áudio sincronizado com o seu vídeo. Isso é apenas um título de curiosidade, mas para vocês terem noção de como isso é feito profissionalmente. Agora que você sincronizou o seu áudio e o seu vídeo, está na hora do processo que a gente chama de decupagem. Decupagem geralmente vai ser o estágio inicial da sua edição, onde você vai tirar tudo aquilo que não for utilizado pelo seu vídeo. Então imagina que é uma cena que a câmera está tremendo, ou é uma cena que você realmente não começou a falar, então você vai cortar e vai remover. Durante a decupagem também você costuma deixar o seu vídeo mais dinâmico, então tirando os espaços entre falas, se for um vlog, por exemplo, ou de repente mudando a angulação de câmera. Isso vai depender muito do seu projeto. Mas aqui, ó, para fazer decupagem, a forma mais fácil de você realizar isso é através de 2 ferramentas. A primeira ferramenta é essa daqui, que é a Slice Tool, que pode ser acessada através da ferramenta C, e a segunda é a Selection Tool, que pode ser acessada através do atalho V. Essas 2 ferramentas vão ser muito utilizadas e você também vai utilizar bastante o zoomzinho aqui da sua timeline. Então, como é que eu faço para cortar, Alan? Você vai sempre se orientar baseado nessa reguinha aqui, no nosso time ruler que a gente chama. Então, a posição de corte que você vai fazer é onde essa barrinha branca estiver. Então, imagina que eu quero cortar esse pedaço aqui do começo e já começar com a minha fala. Então, venho aqui, posiciono o meu cursor, né? Venho com a tecla C para acessar a ferramenta Slice Tool e faço um cortinho aqui. Aqui e, no meu caso, no outro áudio também. Agora, se você perceber, eu vou até utilizar a ferramenta Selection Tool para você ver isso, ó. Você vai ter 2 arquivos, tá? É como se você estivesse separando os arquivos. Então, com a Selection Tool, você pode vir aqui e deletar. Depois que você deletar, geralmente, observe que ficou um espaço aqui, ó, que se você renderizasse, se você exportasse esse vídeo, seria um espaço vazio, sem áudio e sem vídeo. E eu não quero isso aqui, eu quero realmente remover esse espaço. Eu poderia fazer isso como? Primeiro, selecionando todo o arquivo aqui com a Selection Tool, tanto o áudio quanto o vídeo, e arrastando para cá. Ou uma forma mais fácil é você clicando com o botão direito aqui nesse espaço vazio e vindo aqui em Ripple Delete Gap. Tá vendo que ele vai fazer isso? Existe ainda uma outra forma de fazer isso também. Olha que legal. Eu vou novamente aqui selecionar. E detalhe, você pode refazer ou desfazer uma ação utilizando o atalho Ctrl Z ou Ctrl Shift Z, tá? Caso você deseje. Mas voltando aqui, eu selecionei os arquivos que eu quero deletar. Você pode clicar com o botão direito aqui, ó, e vir aqui em Ripple Delete Object. E ele vai deletar e diminuir o espaço. Também é uma opção.
Tudo isso que eu estou mostrando para vocês pode ser feito de diversas maneiras e você vai perceber, conforme você for editar, que às vezes uma ação pode ser realizada mais de uma forma. E você vai se adaptar aos tipos de atalho e à forma que melhor é o seu trabalho. Eu, por exemplo, tem coisas que eu utilizo atalho, tem coisas que não. Depende do que eu vou julgar se é mais rápido para mim. O processo de decupagem geralmente vai ser um pouco mais demorado e é preciso ter paciência, porque você vai assistir todo o seu arquivo bruto, vai cortar e vai montar o seu vídeo mesmo. Mas ele é um passo muito importante, porque é através dele que você consegue deixar o seu vídeo mais dinâmico. Então, por exemplo, eu vou assistir aqui o meu vídeo, e aí conforme você for assistindo, você vai vendo o que você precisa remover ou não. E aí você vai cortando, ó. Você corta o arquivo de vídeo e de áudio, seleciona os dois aqui, com a Selection Tool, e vem aqui, ó, e dá o Ripple Delete Object. Então, você precisa fazer isso com todo o vídeo. É um processo mais demorado. Inclusive, eu não vou mostrar eu fazendo tudo isso para vocês, mas é tudo isso que você precisa fazer. Assistir o seu vídeo, cortar as partes que você precisa remover e fazer para todo o arquivo. Outra dica também que eu dou para vocês nesse processo de decupagem é diminuir os espaços entre falas. É muito comum você ver no Vlogs, por exemplo, o que a gente chama de jump cut. Jump cut é aquele lance da pessoa estar falando às vezes em uma posição e ela já aparece em outra numa frase. Eu uso muito isso e eu vou até dar um exemplo para vocês nesse próprio vídeo que eu gravei aqui nessa aula. Observe aí um jump cut, como ele é aplicado. Como você pode criar um vídeo? Além disso, essa é uma das partes que eu considero mais legais e mais divertidas do curso, porque será algo muito prático. Eu vou mostrar para vocês. Você observou que o espaço de fala foi cortado? É como se eu nem tivesse respirado para falar. É claro que na vida real isso não acontece, mas o jump cut ele é utilizado justamente para deixar o seu vídeo mais dinâmico e deixar ele mais rápido, né? Pensa que no YouTube, que na internet as pessoas são a 1000 por hora, então você não pode deixar o seu vídeo longo apenas com pausas e reflexões, então é legal que o seu vídeo fique bem dinâmico. E uma forma legal de você observar se é preciso ou não aplicar um jump cut é pela própria forma de onda do áudio. Tá vendo, por exemplo, esse espaço vazio aqui entre duas palavras? Geralmente é porque eu estava pensando, porque eu estava respirando, porque eu estava dando uma pausa. Então você pode remover esse espaço para aplicar o seu jump cut. Então eu vou vir aqui, ó, vou cortar novamente nesse ponto A, depois eu posiciono a minha reguinha aqui no ponto B, ó, e eu vou cortar, depois eu venho com a Selection Tool, seleciono os dois arquivos, botão direito e Ripple, e aí eu vou ter um jump cut bem legal, ó, tá vendo? Ele começa aqui e já vai continuando a fala. Tudo isso que eu expliquei para você é necessário que você faça em todo o seu vídeo, tá? Se você tiver um vídeo de 8 minutos, você vai precisar assistir. Se você tiver um vídeo de 40 minutos, você vai precisar fazer isso. É um processo mais demorado, mas vai dar um efeito bem legal e você vai ver que o resultado final vai ser bem bacana. Eu vou fazer aqui alguns cortes rápidos para a gente prosseguir, mas o ideal é que você faça no seu vídeo todo, tá bom? Então já que eu volto. Uma dica importante também para você é que constantemente você esteja salvando o seu projeto, tá? Isso pode ser feito aqui na aba File ou através do atalho Ctrl S. Por que é importante? Porque imagina que dá algum problema ou seu computador trava. Então uma coisa que eu sempre faço durante o processo de decupagem é cortar, aplicar o Ripple e apertar o Ctrl S para salvar. É algo que já fica bem automático na minha cabeça. E é importante que fique na sua também. Isso vai te salvar muitas vezes. E depois você me agradece quando isso acontecer. Eu já fiz aqui então uma decupagem mais simples, né? Pulando algumas etapas, claro, para deixar o vídeo mais dinâmico, mas imagina que você vai fazer a montagem completa, a decupagem completa do seu projeto e ele vai ficar até reduzido, vai ficar com bastante cortes, vai ficar bastante dinâmico. É isso que a gente espera. É legal também que você assista algumas referências de vídeos no próprio YouTube, porque você vai conseguir ter uma ideia de como isso funciona. Também existe a possibilidade de você trabalhar com múltiplos arquivos dentro do seu projeto. Então imagina que você gravou com uma câmera a sua fala, mas você também tem outras cenas no qual você mostra, de repente, uma encenação, ou você mostra uma lousa que você está escrevendo, ou algum elemento que vai servir de auxílio para a mensagem que você está passando. Isso é muito comum em qualquer vídeo, e é possível você trabalhar com múltiplos arquivos sim. Eu vou aqui importar então o meu segundo vídeo para minha timeline, clicando e arrastando. Eu poderia jogar ele na mesma track do meu vídeo, aqui por exemplo, ó, tá vendo? Então se eu jogar ele para o final, esse vídeo aqui acaba e logo o meu segundo vídeo começa. Se eu importasse ele
aqui por uma parte, por exemplo, no meio, tudo que tivesse para cá, da esquerda para a direita, poderia ser excluído ou iria ficar deletado conforme a duração do meu vídeo. Ó, só para vocês entenderem, se eu clicar, tá vendo que toda essa área que está em verde vai ser deletada do vídeo 1. Então agora, ó, eu tenho o meu vídeo 1, entra o vídeo 2 e depois volta para o vídeo 1 novamente. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Mas uma coisa que eu indico fazer sempre é você trabalhar com múltiplas tracks, é justamente para isso que elas existem. Então se eu vir aqui, ó, eu posso clicar e arrastar. Agora eu tenho uma track aqui. Eu poderia também arrastar esse áudio para cá, ó, mais para baixo, ou criar uma nova track. Então se eu viesse aqui e clicasse em Insert Track, agora, ó, é como se tivesse cada coisa em uma track só. Olha que bacana. Ou ainda, imagina que você não quer usar o áudio desse vídeo. Então você fala, Alan, eu não quero esse áudio, eu quero só usar o vídeo, então eu posso deletar. Como eu faço isso? Bem, vamos clicar aqui com o botão direito e selecionar a opção Unlink. E observe que tudo que eu estou falando tem atalhos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma forma mais intuitiva e aí você vai estudando depois. Depois que você der um Unlink, se você selecionar, por exemplo, só o áudio com a ferramenta Selection Tool e apertar Delete, observe que ele vai ser deletado e você só vai ficar com o arquivo do vídeo. O contrário também é válido. Se você deletasse somente o vídeo, ficaria só com o arquivo de áudio. No meu caso, como eu só quero o arquivo de vídeo, fica sem problemas, ó. Então vou vir aqui e vou posicionar, por exemplo, o meu vídeo. Agora, ó, eu tenho 2 vídeos, tá vendo? O meu primeiro e o meu segundo. Ó, que legal que ficou. Depois a gente vai poder utilizar isso também para aplicar transições e vocês vão ver que vai ficar bem legal, mas você consegue então trabalhar com múltiplas camadas, o que deixa o seu projeto mais interessante. Então se eu quisesse usar uma imagem, por exemplo, aqui, também seria possível, é a mesma coisa. Eu vou importar aqui uma imagem e vou dessa vez posicionar no final, como se ela fosse o final do meu vídeo. Então aqui, ó, eu já tenho aqui o meu final. Uma coisa bacana que você consegue fazer também, ó, seria aumentar a duração dessa imagem. Tá vendo? Se eu clicasse no final dela aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse e mantivesse pressionado e arrastasse para a direita, tá vendo que eu estou aumentando a duração? Isso para imagens também é possível. Você consegue diminuir ou aumentar a duração. Para vídeos isso também é possível, ó. Se eu fizesse isso aqui, só clicando no começo, eu poderia modificar o tamanho dele, ó, para todo tipo de arquivo, tá vendo? Mas isso só é válido quando você clica no começo ou no fim do arquivo. Então, às vezes, a opção utilizando a Slice Tool acaba sendo mais interessante. Mas dando prosseguimento, agora que você já montou a sua cena, você já inseriu seus elementos, já inseriu suas múltiplas câmeras, você pode utilizar alguns recursos que o próprio programa disponibiliza para você e que vai deixar o seu vídeo muito mais legal. O primeiro deles é o texto. Todo vídeo que você grava, praticamente, vai utilizar um texto que geralmente a gente chama de GC. A GC você pode utilizar para complementar a sua informação ou para passar algo diferenciado. Eu já mostrei para vocês na aula passada um pouquinho sobre o texto, mas hoje a gente vai aprender como modificar ele. Então aqui, ó, tá vendo que tem um azinho na sua aba Viewer? Se eu clicar nela e clicar em um ponto do meu vídeo, deixa eu só dar um fit aqui, ó. Scale to fit. Então aqui é o seguinte, se eu clicar em um ponto do vídeo e digitar, observe, ó, que um texto vai ser criado, tá vendo, ó? Tô digitando qualquer coisa aqui para mostrar para vocês. E aqui na nossa timeline, ó, uma nova camada vai ser criada. O que significa isso? Ó? Agora eu tenho uma camada de texto aqui. Isso aqui eu vou até deletar. Tá vendo? Ó, que agora eu tenho um texto e esse texto foi criado a partir de uma nova camada aqui em cima. Alan, como que eu faço agora para modificar então? Primeira coisa que você vai vir aqui, ó, é na aba Controls. Nessa aba é possível você modificar os padrões do seu texto. E para você modificar esse texto, tem uma aba específica aqui chamada Text. Nessa aba você consegue modificar o tipo de fonte, o tamanho, a cor e por aí vai. Eu vou então agora escrever um texto certinho. Imagina que eu vou escrever meu nome aqui como se fosse um texto de apresentação. Ele aqui está em branco, talvez vocês não enxerguem. Mas eu vou aumentar aqui, ó, por exemplo, no tamanho da fonte, vou colocar 200. Ó, agora ficou mais claro de ver. Tá vendo? Ó, é uma fonte de tamanho 200. Você também pode mudar o tipo de fonte. O programa mesmo já te apresenta diversos tipos de fontes legais. Você também pode baixar no seu computador aí alguma fonte. Eu vou deixar a Arial, que é a nossa fonte mais básica, mas você pode ser criativo e usar outros tipos.
Aqui nesse lado, você tem os estilos de fonte. Ele pode ser bold, negrito, itálico, ou regular, ou negrito itálico, tá vendo? Ó? No meu caso, eu vou deixar aqui em bold. A próxima etapa é a cor. Olha aqui. Você pode escolher diversos tipos de cores diferentes para o seu texto. Então, se eu quisesse deixar aqui um rosa, ó, ele vai modificar. Aqui esses valores são valores de espaçamento. Eu vou clicar aqui e vou apertar Enter. Imagina que agora o meu texto está dividido em duas etapas. Ó. Tem uma linha e uma outra linha. Então, se eu mexer nisso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ele vai modificar o espaçamento entre as linhas. Você consegue modificar também ó, o espaçamento tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então você consegue fazer essas modificações. Aqui nesse azinho é o que a gente chama de outline ou contorno. Tá vendo que se eu aumentar, ó, vai ficar muito mais claro? Esse contorno pode deixar o seu texto mais estilizado. E aqui embaixo você consegue alterar a cor desse contorno, tá? Aqui ele te dá várias opções ó, de espectro, e aí você pode explorar e encontrar uma cor ideal para você. Então imagine que você quer uma cor específica aqui, você pode escolher e depois aplicar, tá? Tem muita opção legal de cor aqui e você pode ficar à vontade para escolher uma cor que melhor se adeque ao seu projeto. Aqui embaixo nós temos algumas opções de alinhamento do seu texto. Então eu poderia alinhar à esquerda, à direita ou centralizar. Fica à vontade para testar. E aqui são valores também referentes a esse alinhamento, tá? Você pode mexer e conhecer cada um deles. No meu caso aqui eu vou deixar padrão. Agora que você adicionou o seu texto, se você vier aqui, por exemplo, com essa ferramentinha na Viewer, a ferramenta Selection Tool, você poderia modificar o posicionamento do seu texto aqui na sua tela. Então se eu quisesse deixar aqui mais para baixo, mais para cima, ou centralizado, o ideal é que o seu texto ele não englobe muita informação, né? Se for um texto, por exemplo, de apoio, não é legal que ele fique na minha cara, que nem está aqui. Então, eu poderia, por exemplo, reduzir o tamanho dessa fonte. Vou deixar aqui tudo centralizado. E depois aqui com a Selection Tool, ó, eu posiciono aqui do meu lado. Ó. Não fica muito mais apresentável se eu posicionar aqui do que como é que estava? Então agora, eu já tenho aqui o meu texto e o posicionamento dele. Aqui na timeline, você também consegue, clicando e arrastando com a Selection Tool, definir qual vai ser a duração do seu texto no seu projeto. Então imagine que você quer que o seu texto apareça logo aqui no começo. Então eu vou vir aqui, ó, vou posicionar e você também consegue, ó, clicando aqui no final e arrastando, você consegue modificar a duração, se você quer que esse texto fique mais tempo na tela ou menos tempo, beleza? Essa é uma ferramenta muito legal e provavelmente você vai utilizar bastante aí no seu projeto, tá? E você viu que é bem simples, tá? Você consegue fazer bastante coisa criando o seu texto no HitFilm. Outra coisa bacana que a gente pode fazer também é aplicar efeitos e transições em nosso vídeo. Então, é muito comum você ver tipos de transição do tipo fade in e fade out. Qual é essa transição? Sabe quando a tela do filme ou do vídeo começa preto e vai ficando da cor normal gradativamente? Isso é um tipo de transição. Vou mostrar para vocês aqui. Vou vir aqui na aba Effects. Aqui você tem diversas pastinhas, tá vendo? E cada pastinha representa um tipo de efeito de áudio ou de vídeo ou de transição, tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui a minha pastinha de transição de vídeo. Se eu vir aqui, ó, eu tenho diversos tipos de transição. Então imagina que eu vou clicar aqui nessa Dissolve e vou aplicar aqui essa Cross Dissolve. Para você aplicar é o seguinte, você tem que clicar sobre a sua transição, manter pressionado e arrastar aqui ó, até o começo do arquivo ou o meio dele. Tá vendo que vai ficar um quadradinho verde? Isso simboliza a sua transição sendo aplicada. Quando eu soltar, ó, presta atenção na minha tela de preview, depois eu mostro a timeline. Ó. Tá vendo? O vídeo ele começou tudo preto e ele foi crescendo gradativamente. Aqui na minha timeline, se eu quisesse alterar a duração dessa transição, tá vendo aqui, ó, que ficou esse nomezinho chamado Cross Dissolve? Essa é a duração equivalente da minha transição, ela realmente acaba aqui. Mas se eu quisesse aumentar a duração dela, eu poderia clicar aqui no começo, ó, e arrastar, tá vendo? Ó? Clicando e arrastando é uma forma de você fazer isso. E agora a minha transição vai ser mais duradoura. Esse é o tipo de transição que a gente chama de fade in. Por quê? Porque ele vai crescendo gradativamente no começo. Se eu aplicasse esse mesmo efeito no final, seria o que a gente chama de fade out. Por quê? Out de saída, né? O vídeo está acabando, então ele vai decrescendo. Então tem o fade in, que é de entrada, e o fade out, que é de saída. É mais fácil de decorar assim.
E existem diversos tipos de transição que você pode aplicar, tá? Eu gosto bastante dessas transições de dissolução. Tem transições também de zoom, ó. Por exemplo, essa cross zoom eu vou aplicar aqui no meio, ó. Tá vendo? O que ela vai fazer? Ela vai dar um zoom na imagem na hora de trocar. Olha só. Ó, vou aplicar novamente. Então você consegue aplicar isso. Toda transição também pode ter aqui algumas alterações no controls, tá? Você consegue fazer algumas modificações aqui. Eu não vou modificar elas, mas é legal que você faça isso e aplique. Outro tipo de transição bem legal também é a wipe. Essa wipe vai ser bem legal. Se liga só, se eu aplicar aqui, ó, a clock wipe em cima, aqui do meu arquivo, olha só. Tá vendo que ele vai aparecer como se fosse um reloginho, ó? Então a wipe também tem esse lance de fazer como se fosse um corte. Esses são alguns tipos de transições. E aí, para ficar de dever de casa, eu queria que você testasse cada transição, tá? E se você quisesse trocar, por exemplo, eu não gostei desse wipe, era só aplicar a mesma transição clicando aqui em cima. Então, se eu trocasse aqui para radial, por exemplo, ó, se eu clicasse aqui em cima, tá vendo que ele trocou? Então, eu substituí uma transição por outra. Então, é bem legal você aplicar. As transições têm o objetivo realmente de transicionar as suas cenas e deixar elas mais dinâmicas, não ficar aquela coisa dura. Então, olha a diferença, por exemplo, dessa cena aqui sem transição e com transição. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês sem transição. Eu estou falando aqui e pá, do nada começa a minha tela. Agora, olha como fica muito mais suave, muito mais legal se eu aplicasse aqui, por exemplo, um tipo de transição. Olha só. Tá vendo, ó? Ela dá uma suavidade, você consegue dar esse efeito e fazer isso de uma forma mais tranquila e vai ficar muito mais legal para a pessoa que está assistindo. Então, transições é algo bem poderoso. E transições, elas valem tanto para áudio quanto para vídeo, tá? Às vezes você tem também alguns arquivos de áudio, alguma trilha que você quer aplicar a transição, então você pode vir aqui na pastinha de transições de áudio e aplicar. Ó. Aqui tem o crossfade, por exemplo, que você pode aplicar um fade out no seu áudio, ou um fade in. Então é a mesma coisa, clica e arrasta, e aí você vai aplicar a transição, tá? Além das transições, você também tem diversos tipos de modificações que você pode aplicar através dos efeitos. Como esse é um vídeo mais básico, como esse é um vídeo mais introdutório do programa, eu não vou mostrar todos os efeitos, não vou mostrar eles em detalhes, vou mostrar apenas alguns que são legais e que são principais de você conhecer, mas aí o seu objetivo no final dessa aula vai ser testar todos. Por quê? Quanto mais conhecimento você tiver dos tipos diferentes de efeitos e transições, maior é a possibilidade de coisas que você pode aplicar no seu vídeo e vai deixar o seu vídeo muito mais legal. Então explore mesmo todas essas pastinhas e aplique sem medo, porque você vai me agradecer depois e o seu vídeo vai ficar muito mais legal. Então, um tipo de efeito, começando aqui, que é muito famoso, são os blurs, ou desfoque. O próprio nome dele já diz, né? A própria tradução já diz o que é. Então, imagina, por exemplo, que você quer colocar uma imagem ou que você quer destacar um texto no seu projeto. Você pode, de repente, colocar um blur no que está atrás, desfocando o fundo. Então, voltando aqui para o meu exemplo da minha imagem, imagina que eu vou novamente aqui, ó. Eu vou modificar então aqui, ó, o tamanho do texto novamente, só para vocês verem. Aqui na aba de text. Então, ao invés de 121, vou deixar ele grande e vou reposicionar para o meio. Tá vendo que aqui, ó, ia ficar um pouco estranho se eu deixasse só isso? Ó, fica um pouco difícil de enxergar, né? Pode ficar até um pouquinho estranho para o público. Agora, olha que legal se eu aplicar aqui um blur, por exemplo. Então, vou vir aqui, ó, no blur. Vou jogar aqui dentro, tá? E a diferença do blur para transição é a seguinte, você sempre vai aplicar dentro do pedaço de vídeo que você deseja aplicar o efeito. Então aqui, ó, assim que você aplicar o efeito, eu vou aplicar novamente para ficar mais claro. Então, ó, selecionei o efeito, cliquei, vou manter arrastado e vou posicionar aqui. Automaticamente ele vai vir aqui para a aba Controls, ó. Eu já tenho um blur aqui. Nessa aba Controls você pode fazer modificações do efeito que você aplicou. Como assim, Alan? Imagina aqui que eu quero deixar a minha imagem mais ou menos desfocada. Então você pode vir aqui, ó, onde está escrito Interactions, e você pode aumentar. Tá vendo que conforme você aumenta, a imagem fica mais desfocada? Agora, se eu diminuir, ó, ela fica menos desfocada. Então você consegue fazer isso. E olha a diferença, né? Tá vendo que legal? Com blur, e eu vou clicar aqui nessa caixinha para desmarcar o efeito, ó, sem blur e com blur. Tá vendo que apenas um pequeno efeito já fez total diferença na hora de você aplicar o seu arquivo? Outra pasta bem legal de efeitos é o Keying. Provavelmente você já deve ter
ouvido falar do chroma key, né, que é aquele fundo verde, que quando você clica você tira o fundo. Então, o key é justamente essa pasta de efeitos que você vai utilizar para remover esse fundo e poder trabalhar com a sua imagem. É bem legal, depois estude sobre chroma key, porque é realmente algo bem bacana de você aplicar. E aqui tem muito efeito bacana que você pode fazer e aplicar, e realmente fica muito difícil de falar tudo isso em uma aula só. Por mim, eu falaria tudo para vocês, mas como a gente tem que dar um andamento e como essa é apenas uma aula introdutória, eu vou aí deixar para você explorar e testar e ver as diferenciações. Tem bastante coisa aí para você fazer depois dessa aula, beleza? Então depois que você aplicou todos os efeitos, transições, textos, fez a decupagem, tá na hora da gente trabalhar um pouquinho com áudio também. Eu geralmente deixo o áudio como uma das últimas coisas para trabalhar, porque eu acho que fica mais fácil. Então depois que você faz todos os cortes e tudo mais, aí você consegue trabalhar com o seu áudio muito mais fácil. E lembra que eu falei para vocês na nossa aula sobre áudio que existia uma diferença entre trilha sonora e efeito sonoro? Eu vou aplicar aqui para vocês verem. Trilha sonora, então, geralmente a gente utiliza no nosso vídeo para dar uma ambiência, né? Às vezes você não quer deixar você apenas falando sem ter nada de fundo, então você usa uma trilha. A trilha também, ela pode ser legal para remover ruídos externos. Então imagina que você está gravando em um ambiente que não é tão silencioso assim, que às vezes tem uma fala de alguém lá no fundo, então a trilha geralmente vai ser utilizada para abafar esses efeitos. Eu vou importar aqui uma trilha bem legal que eu sempre utilizo nos meus vídeos. E uma dica importante é que você sempre trabalhe em pastas, tá? Você cria o seu projetinho dentro de uma pasta, nessa mesma pasta você importa todos os arquivos brutos e tudo que você for utilizar, mantenha em pastas no seu computador e seja bem organizado. Isso vai fazer diferença quando você quiser, por exemplo, encontrar algum vídeo específico ou fazer alguma modificação depois de um certo tempo, tá bom? Aí a trilha sonora eu sempre vou colocar aqui embaixo, ó. Então, antes de eu adicionar a trilha sonora, eu só queria fazer uma modificação. Observe que eu tenho dois áudios aqui, né? O áudio da minha câmera, que digamos que é o áudio ruim, que é um áudio que eu vou usar apenas de referência, e o áudio do meu microfone, que é o áudio bom no qual eu gravei. Eu não preciso desse áudio da câmera, então eu vou mutar isso aqui, clicando nesse botãozinho. Aí você fala, Alan, por que você não deleta isso aqui? Porque depois, imagina que você quer fazer alguma modificação, então vai ser melhor se você tiver esses arquivos unidos aqui. Então, para via das dúvidas, deixa nessa track primeiro aqui e depois muta, e aí você não vai ter problema nenhum com isso. Agora eu vou vir aqui, ó, vou importar a minha trilha sonora, vou inserir uma nova track, então cliquei com o botão direito e marca a opção aqui, ó, Insert Track. Agora eu vou posicionar isso aqui para baixo. Se você der play aí na sua casa, você vai observar que o áudio da minha trilha está muito alto. E o objetivo dela é ser algo de fundo, né? Ela não pode ficar mais alta que a minha voz, por exemplo, a não ser que seja o objetivo mesmo, seja uma cena que não precise do áudio do microfone. Mas no meu caso, para a trilha sonora, é algo mais baixinho. Então o que você pode fazer? Tá vendo essa linha branca aqui, ó? Você pode clicar aqui e arrastar para baixo. Eu geralmente deixo em torno de menos 25 a menos 30. Tá vendo que tem esse valor aqui, ó? Então com menos 25 para mim já acaba sendo legal. Ou você também pode fazer isso clicando sobre o seu áudio e aqui na aba Controls, ó, tem essa aba de propriedades. Se eu viesse aqui, ó, eu poderia diminuir o level dele, também é a mesma coisa, tá? Esse volume é medido em decibéis, então quanto menor, quanto mais negativo, mais baixo será o seu áudio e quanto mais positivo, mais alto será aí no seu ouvido. E aí também é o lance de você ouvir, tá? Então você ouve e ajusta até que fique bem legal aí o efeito. Isso é para os casos, por exemplo, de trilhas sonoras. Se você quisesse adicionar um efeito sonoro, aí você também pode aplicar isso, é a mesma coisa. Então vou importar um efeito sonoro qualquer, só para mostrar para vocês, eu tenho uma pastinha aqui com alguns efeitos, vou vir aqui, ó, e aí você consegue aplicar esse efeito sonoro em algum ponto do vídeo, se você quiser, ou aqui para baixo, e aí ele vai ficar aqui. No meu caso, eu vou dar um Ctrl Z porque eu não preciso de nenhum efeito sonoro, mas aí você pode adicionar assim também. O nosso vídeo ele já está quase pronto. Depois que eu faço esse processo de montagem, de adicionar trilha, de edição, eu costumo fazer o quê? Eu costumo fazer o que eu chamo de color grading ou modificação de cor aqui. Eu não vou falar muito sobre isso porque esse é um assunto um pouco mais complexo, mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é
o efeito preto e branco, que é algo que bastante pessoas utilizam em vídeos ou para fazer uma cena diferente. Uma forma de você conseguir procurar um efeito ao invés de navegar na pasta é digitando o nome dele. Então, se você digitar aqui Black, o Ezinho e o White, então você vai ter aqui, ó, tá vendo em presets Film Look? Vai ter o Black and White. Você pode vir aqui e aplicar. Tá vendo que automaticamente a imagem ficou preto e branco? Olha que legal. Bem simples de fazer. Ou se você quer mexer numa pastinha, ó, tem essas duas pastinhas aqui de Color Grading e Color Correction, e ele tem bastante coisa legal para você aplicar. Aqui no Color Grading, por exemplo, ó, tem essa parte aqui chamada vinheta, tá vendo? Ó? Ou vignette, não sei como falar isso em inglês, mas se eu clicar, ó, tá vendo que vai ficar com essa bordinha mais ou menos preta aqui? Esse é um efeito bem legal, né? Imagina que você quer fazer um efeito de vídeo antigo, e aí eu posso combinar, ó, mais de um efeito. Agora ele está preto e branco e está com a minha vinheta. E eu consigo clicar na setinha aqui e alterar também as opções da minha vinheta, né? Eu consigo modificar a curvatura, se eu quisesse deixá-la um pouco maior, um pouco menor, ó, tá vendo? Só de você mexer nesses valores, você vai ter efeitos diferentes. Então é legal você explorar isso também. Então isso para uma cena, você pode aplicar para outras também. Se eu viesse aqui nesse True Strip Color, ó, tá vendo que ele vai deixar agora o nosso vídeo com um filtro diferente, como se fosse no Instagram. Então tudo isso que eu tô fazendo, você pode aplicar na sua imagem e deixar ela mais bonita, deixar ela com uma forma mais legal. Existe também toda uma parte teórica por trás do tratamento de cor. Inclusive, isso é uma área específica do audiovisual, é uma profissão. Existem pessoas que trabalham especificamente com tratamento de cor de imagem. Então é legal que você estude porque é algo bem bacana. Você consegue fazer vários efeitos diferentes. Você pode tratar pele, cor e modificar e deixar o seu vídeo mais estilizado. Isso realmente é uma parte bem interessante que vale a pena você continuar estudando se você gostar de produção audiovisual. Beleza, tudo que eu fiz aqui é praticamente o que eu faço para editar os meus vídeos, tá? Todo esse processo é realmente o que eu uso como a minha ordem de trabalho para fazer os meus vídeos. Para finalizar, a gente precisa então renderizar o nosso vídeo. Renderizar é a mesma coisa que exportar, tá? Imagina que esse programa é como se fosse o forno, agora a gente precisa transformar a nossa edição num bolo mesmo, né? Que é um vídeo pronto. Para fazer isso é bem simples. Se você vier aqui em File e vir aqui em Export, tá vendo? Você tem duas opções. A Export in and out Area. O que significa isso? Lembra que eu tinha mostrado para vocês de marcar aqui, ó, a duração? Lembra que eu marcava o começo e o meio? Aqui com a setinha na minha timeline. Se eu viesse aqui em File e selecionasse a opção Export in and out Area, ele ia exportar somente essa área que está aqui em azul. Agora, se eu quero exportar tudo que está presente na minha timeline, daqui até aqui, por exemplo, poderia vir aqui em File e Export Contents. Aqui ele vai mostrar uma mensagem, basta clicar em Go to Export, e aí a gente vai para a nossa parte de exportar. Para você exportar o seu arquivo, você consegue aqui fazer algumas modificações. Primeiro que ele já te mostra algumas informações, né? A duração do seu vídeo, aqui no meu caso está batendo 4 minutos. Aqui à sua direita você tem alguns presets. No meu caso, ele vai manter o mesmo preset que a gente já tinha escolhido na hora de criar o nosso projeto, que era para um vídeo de YouTube Full HD de 1920 por 1080, com 30 frames por segundo, tá? Lembra que eu tinha mostrado para vocês lá no começo, na aula passada? Então, esse preset já está selecionado. Aqui embaixo, se eu der um duplo clique onde está escrito Output, aqui nesse linkzinho, ó, você pode marcar o local onde você deseja salvar esse vídeo. De preferência, salve na mesma pasta que você utilizou para criar o curso. Então, é algo que eu sempre falo. Imagina que você vai criar um novo vídeo. Aí você cria aquela pasta, joga os seus arquivos brutos, joga os seus projetos e aí também joga o seu vídeo renderizado. Só para vocês terem uma ideia, ó, essa é a organização da pasta que eu uso para os vídeos do meu canal, ó, tá vendo? Então, eu tenho uma pasta de vídeos e cada pastinha aqui, ó, é um projeto específico com os arquivos e eu jogo tudo por pastinhas. Vou deixar aqui na minha área de trabalho porque é apenas para questões didáticas. Essa parte de renderizar pode ser um pouquinho demorado, tá? Porque dependendo das configurações do seu computador, então pode ter um tempinho. Mas para você finalizar aqui, basta clicar em Exporting e aí sim o seu vídeo vai estar pronto. Olha que bacana. E aí, tá pronto para editar o seu vídeo? Eu espero que sim. Então vou clicar aqui em Start Exporting e a gente se vê na próxima aula então, hein? Espero que você tenha gostado, tem bastante coisa para você treinar, bastante coisa para você praticar. Então continue
estudando, porque a edição é algo muito vasto, daria um curso inteiro e quem sabe você pode assistir outros cursos também na internet sobre isso, tá bom? E aí, tá pronto para editar o seu vídeo? Então fique ligado. Lembra que eu falei para vocês que o audiovisual é prático. Você precisa realmente aplicar tudo o que eu falei para você, desde escrever o roteiro até editar o seu vídeo. Então coloque a mão na massa, porque além de ser muito divertido, é muito importante para que você pratique e aprenda. Então com essa aula nós concluímos a segunda parte do nosso curso. E na próxima aula é o nosso encontro ao vivo. Na próxima aula eu vou tirar dúvidas de vocês, então é importante que você leia todas as informações aqui. Aqui embaixo vai ter realmente a data, o horário, o link para você acessar, para a gente continuar conversando. Talvez você tenha muitas dúvidas a respeito de como você vai fazer as suas edições, como é esse processo. Então a minha ideia é conversar com vocês, me aproximar de vocês, tudo na nossa aula ao vivo. E assim como na aula passada que eu tinha mostrado para vocês, na última aula ao vivo, eu queria que você comentasse aqui embaixo, nesse link que eu vou deixar disponível, todas as suas dúvidas. Isso vai me ajudar a responder com uma forma mais rápida e mais objetiva. Então comente tudo que você tem de dúvida sobre como criar um vídeo, desde roteiro, edição, gravação, áudio, porque daí eu vou utilizar essa etapa para poder responder e sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Agora, nos próximos passos, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o YouTube, sobre como otimizar o seu canal, como fazer o seu canal crescer. Eu estou muito feliz por você estar me acompanhando até aqui. Sei que ainda temos muitas coisas legais para aprender, então fique ligado na próxima aula. Até semana que vem e um forte abraço. Tchau, tchau!